Então, quero falar agora sobre a sequência de Fibonacci, né? O exercício do nosso livro de estrutura de dados, o exercício 3.1.8, né? Esse exercício ele fala para a gente contar aí o número de adições necessárias para a gente computar a aplicação, né, da função Fibonacci, né, sobre um valor n, um valor inteiro, para n maior ou igual a zero, menor ou igual que 10, né? Entre 0 e 10, né? Inclusive, né? Contando também os dois extremos. Aí por meio dos métodos iterativo e recursivo. Ele faz a pergunta, né? Existe algum tipo de padrão? Aí para resolver então essa questão, professor, eu montei aqui 3 algoritmos que calculam a função, a sequência de Fibonacci, né? De acordo com o parâmetro posição, né? Qual que é o número da sequência que você quer que eu calcule, né? Essa primeira aqui é o FibI, que usa iterador, né? No caso, o comando de repetição while que eu utilizei. Ele utiliza esse comando de repetição para encontrar o elemento, né, que o usuário, no caso, vai pedir, né? Passando aí para essa função com essa posição, né? Eu também fiz aqui outra função que, ao invés dela utilizar o comando de repetição, ela utiliza recursividade. Essa forma recursiva ela é bem mais fácil de entender no sentido matemático, né? Porque a gente sabe que a sequência de Fibonacci ela é definida os dois primeiros termos, né? Que são a base dessa recursividade, né? Que é o termo 0 é 1, o termo 1 também é 1, e sempre o próximo termo ele vai ser o primeiro somado, o primeiro não, o anterior somado com o anterior do anterior, né? No caso da sequência de Fibonacci, então primeiro eu tenho 1, depois eu também tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 5, eu tenho 8, eu tenho 13, eu tenho 21 e assim por diante. Sempre a partir de 1 e de 1. O próximo termo é a soma dos dois anteriores, né? A gente percebe que obedece sempre essa regra. Então, esse é o padrão principal para a construção da sequência, né? Então, eu tenho essa forma recursiva, que utiliza, né, bem mais próximo da linguagem matemática. E também eu fiz outra forma, professor, que é a própria fórmula fechada para se encontrar o termo da sequência de Fibonacci pedido, né, que o usuário passa aqui também com o parâmetro, que ela é bem mais rápido. Por quê? Porque apenas ele usa a continha, né? E para o computador isso é bem mais simples, ele não precisa abrir nenhuma sequência, nenhuma rotina de repetição, verificar condicional. No caso, apenas esse condicional aqui, mas para não dar erro, né? Mas essa é a fórmula fechada. Ela colocada no papel é essa aqui, porque aqui no computador, né, quando a gente passa para a linguagem de programação, fica em formato linear, né? Então essa forma é fechada para a gente encontrar sequência de Fibonacci. A gente aprende a fazer ela estudando recorrências, né? Aplicando aí alguns métodos de resolução. Eu só transferi ela para a linguagem de programação. No caso, professor, lá no exercício ele pede quanto número de adições necessárias. Então, partindo do princípio que os termos base da sequência de Fibonacci os dois uns, né? O termo 1 e outro 1. A soma, sempre a soma, por exemplo, eu quero o termo 2, considerando que esse é o 0, esse é o 1 e esse é o 2. As somas, professor, sempre vão ser justamente o termo que a gente encontrar. Por exemplo, eu quero pegar o termo, tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O termo 7, que é o 21. Deixa eu até aplicar aqui um dos exercícios, das fórmulas, né? Para a gente ter certeza. É o método, vou utilizar o FibFórmula, que ele é o mais rápido. Eu quero 7. Então, a gente vai encontrar o 21, né? Vou pegar aqui em cima, aqui, o 21, o valor 21. A quantidade de somas para mim encontrar esse valor, professor, o sétimo valor da sequência de Fibonacci, contando a partir de 0, né? Que 0 é o primeiro 1 aqui. É justamente o valor encontrado, que é 21, né? São 21 somas do número 1 em seguida, né? Como se fossem vários 1s
sempre somando, somando e só aumentando a sequência de 1s, né? Então, essa é a quantidade de somas. A quantidade de soma de um determinado termo na posição da sequência é o próprio valor, o resultado da aplicação da função Fibonacci. Aí aqui eu fiz aqui alguns exemplos, professor, porque ele falou lá de entre 0 e 10, né? Entre 0 e 10. Eu fiz aqui algumas... na verdade eu apliquei, né? Tanto a chamada, a função fib-i, que utiliza o comando de repetição while, como a que utiliza a recursividade, que é o fib-r, como a que utiliza a forma. Vou só executá-la aqui para mim dar uma passada sobre a explicação de como o algoritmo funciona. Então, eu tenho aqui usando o iterador, né, os mesmos resultados, né, para os 10 primeiros números, usando recursividade, tá aqui os mesmos resultados, e utilizando a fórmula fechada, né, que é onde tem o cálculo mais rápido, né. Então, professor, vamos lá, passando pelo comando de iterador. Esse comando é bem simples, eu utilizo algumas variáveis, no caso N1, N2 e result, para que, conforme eu vou avançando na minha iteração, result, ela sempre recebe a soma de N1 e de N2, aí no caso eu preciso fazer com que essas variáveis sejam atualizadas de acordo com o comando de repetição vai avançando. Olha aqui, result recebe N1 mais N2, N2 recebe o valor de N1, N1 recebe o valor de result. É como se eu estivesse andando com as variáveis, sempre avançando com elas para frente, né? Somando uma com a outra em cadeia, de acordo com o comando de repetição while. Depois que essa variável counter, que começa em 2, porque aqui, ó, se posição for igual a 0 ou for igual a 1, né? Retorna 1. Então, se posição for igual a 2, não vai entrar dentro desse if, né? Vai vir para cá. Então, eu preciso partir counter igual a 2, menor ou igual que position, né? Para que a gente itere até chegar na posição que o usuário passou. Terminou de fazer o cálculo, né? Fazer essa soma em cadeia, né? Sempre andando, né? Com os termos, eu retorno o valor do resultado result. A sequência calculada, professor, utilizando recursividade, ela é bem mais simples, porque é o seguinte, aqui eu utilizei o operador ternário apenas para verificar se o usuário não passou uma posição negativa ou posição 0 ou igual a 1, que a gente sabe que é 1, né? Do contrário, aqui está a recursividade em si, professor. O que eu faço? Aqui está a própria definição da sequência de Fibonacci, né? Qualquer termo da sequência, claro, tirando os dois primeiros, sempre vai ser o termo Fibonacci daquele que está anterior, no caso position menos 1, mais Fibonacci, a aplicação da função Fibonacci, né, do termo que está position menos 2, ou seja, dois termos atrás, né, o anterior, né, o anterior do anterior. Essa é a aplicação em si da recorrência. Vai chegar uma hora em que isso aqui vai ser verdade, né, e aí ele vai retornar 1, né. E aí, no caso, terminará a nossa recursividade, né? Ela não será infinita, né? Essa aplicação do Fibonacci com recursividade. E aqui a aplicação da forma, professor, que eu apenas transcrevi essa equação que a gente descobre aplicando alguns métodos de resolução de recorrências, né? No estudo de matemática discreta. Então espero aí que tenha ficado compreensível, professor, falando sobre um pouco da sequência de Fibonacci. Aqui eu tenho uma fórmula recursiva, né? Sempre um termo é o anterior mais o anterior do anterior. Aqui está a fórmula direta. E é isso.